Se você for para o Google e pesquisar a palavra fome, você verá muita gente preta morrendo de fome. Não porque só pretos morrem de fome, mas sim porque o continente africano carrega com seu nome duas coisas: safari e fome. A África é o continente que apresenta os mais graves problemas socioeconômicos do planeta, consequência do processo de colonização e independências cujos países colonizados exploraram as riquezas e deixaram uma verdadeira mazela. A situação de pobreza, fome, subnutrição, doenças e guerras na África mobiliza milhares de pessoas de todo o mundo a participar dos programas de ajuda humanitária ao continente. Existem atualmente dezenas de grupos humanitários trabalhando em auxílio da população africana, atuando em áreas como saúde, educação, distribuição de alimentos e roupas, entre outros. Eu acredito ainda que o continente africano irá mobilizar muito mais pessoas ao longo do tempo. Não é de negar que a África tem todos esses problemas e mais, mas não é justo olhar para a África e só olhar esse lado, entende? A desigualdade financeira ainda é um verdadeiro problema na África, mas está na hora de parar de olhar a África como um único país onde quando existe um conflito no Congo, a África toda também tem. A África não é um país, a África é um continente. Existem mais de 50 países na África, exatamente 54 países na África. Entre elas tem arquipélagos, entendes? Cantores e influenciadores, quando vêm para a África, só postam fotos dentro dos safaris ou de uma criança suja, com pé descalço e comendo alguma coisa. É disso que o mundo gosta, é disso que as pessoas botam like. E as pessoas perceberam isso. O movimento internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho tem sido a maior protagonista da novela que é emitida no mundo há anos. Hoje tem ajuda de grandes emissoras e influências que, sem perceber, expande a grandes informações sobre a África. Segundo dados, a ajuda oferecida pelo mundo não são suficientes para minimizar a miséria na África. Um cenário em que vivemos ajuda a ver a África como um mendigo de comida, roupas, produtos básicos e vacina. E é oferecido e não importa as circunstâncias. Os governantes recebem de braços abertos e, na maior parte dos casos, não fazem nenhum esforço para mudar essa situação, esperando sempre a próxima oferta de braços abertos, ou fechado no caso, é mais fechado do que aberto. Em 1980 foi a primeira vez que a ONU declarou crise de fome no continente africano. Todos os dias centenas de pessoas partem de suas cidades em direção a acampamentos improvisados na capital Mogadiscio. As barracas já abrigam 400 mil somalianos. Campos de refugiados mantidos pela ONU como Dadaab na fronteira com Quênia tornaram-se refúgio para os exilados. O campo foi criado em 1991 para receber refugiados da guerra civil da Somália e hoje é o maior do mundo. Claramente a África toda hoje em dia é tratada como se resumisse apenas a Somália. E isso é bem evidente, acho que você não precisa procurar tanto assim na internet para você dar conta que fome, desgraça e safari. Vamos lá contar uma história aqui. Em 2020, graças à pandemia, existiu uma grande escassez de alimentos, onde o governo, por decreto presidencial, trancou a maior parte dos acessos fáceis de alimentações para o povo. Tanto praças, mercado, toda a merda, mas que faliu, tudo faliu, entendeu? E isso foi tão ruim para a população angolana que a pobreza aumentou, muita gente caiu em desgraça e, além disso, muita gente ficou desamparada. Então tudo isso chamou a atenção de influenciadores brasileiros. Tanto é que a cantora Anitta se manifestou e decidiu ajudar. Quando os internautas já perceberam que tinha muitos empresários botando a mão na ajuda da Anitta, alguns foram para as redes sociais da Anitta com chuvas de comentários dizendo que não vale a pena você entregar em ONG, já que essas tais ONGs não fazem os produtos chegar dos consumidores. Então eles mesmos organizaram alguma coisa ali com algumas ONGs que eles mesmos conhecem, com pessoas confiáveis aqui de Angola, e trouxeram os produtos até nos consumidores finais. Foi uma coisa linda de se ver. Quando você quer ajudar, ajuda você próprio. Existem várias ONGs aqui na África. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre um casal brasileiro que chegou aqui a Angola, começou a ajudar bastante pessoas a saírem da rua, com a ajuda de empresários angolanos. Não, com a ajuda de estrangeiros brasileiros. Mas além dessa toda problemática hoje em dia, a África também tem outras coisas boas, como é o caso de urbanização, sociedade organizada, que são algumas ONGs que ajudam o Estado a facilitar a vida das pessoas, como algumas empresas privadas que existem aqui em África, e toda essa vertente. É só que fica muito mais difícil, principalmente hoje em dia que estamos a caminhar para um mundo muito difícil, onde que para você conseguir ter alguma ajuda precisa se humilhar, passar ao ridículo, rir para a câmera para poder dizer alguma bosta.
Então fica complicado. Tudo isso só nos mostra que a África não deixou de ser uma galinha de ouro.